Você foi lá no estádio? Não. Mas eu quero dizer que mesmo antenado na telinha eu vi que o assunto do momento foi mais o goleiro Carlos Miguel no dia em que o Everton tomou 2 gols incríveis com certa facilidade e de fora da área. E será que não treina isso exaustivamente? Não? Ainda bem que o VAR e o árbitro anularam esse impedimento no segundo gol. Mas o goleiro que estava no Nottingham Forest foi liberado enfim para vir para o Verdão e já vai chegar nesses próximos dias à academia de futebol para fazer seus exames e assinar seu contrato. E com isso ele já se despediu hoje mesmo do seu ex-clube para seguir viagem rumo à capital paulista para o desespero de quem não acreditava que o negócio fosse acontecer. Ah! Vocês acharam que eu ia deixar passar batido? Chupa Corinthians Palmeiras. Perderam tanto Carlos quanto Roger Guedes em pouco tempo e segundo as informações que estão saindo direto da academia, o Palmeiras já corre atrás da documentação para inscrevê-lo na Conmebol ainda nessa semana e a expectativa lá dentro é a de que antes mesmo do dia 20 ele consiga estar presente no banco de reservas. E pelo jeito do lado dos Corinthians o clima foi de enorme velório, pois o clube tinha a intenção de contratá-lo com vale-refeição talvez, mas não conseguiu por motivos óbvios. E agora não vê mais a hora de chegar o dia 30 para revê-lo novamente na Arena Quimicão e na internet os torcedores já estão garantindo que haverá uma pressão grande para cima dele e se eu fosse o Abel já o colocaria de titular e mostraria para todo mundo que ele veio para cá com o único objetivo de ser a grande referência do Palmeiras em breve. Só uma curiosidade que vale a pena ser dita para vocês é que o seu salário está beirando a casa dos R$800 mil e é o mesmo valor que ele ganha hoje no futebol inglês e se for para ser decisivo e importante em penalidades. Nós torcedores não faremos questão de discutir o valor gasto por ele. Pois afinal de contas o que queremos mesmo são os títulos e nada mais. Porque o resto vai ser chororô. O Roger Guedes está voltando ao futebol brasileiro e o seu acerto foi firmado com o Grêmio e eles com isso já estão correndo atrás e procurando investidores para conseguir pagar o valor cobrado pelo Al Rayyan e um fato que é pouco comentado nessas especulações todas é que o Roger Guedes era a prioridade do Palmeiras para esse lado esquerdo. Mas o clube não mais iniciou as tratativas. Um fato que é pouco comentado também nessas especulações todas é que o Roger Guedes inclusive fez um pré-acerto junto de seus empresários na época. E eles viviam nos camarotes do Allianz Parque e demonstrando uma aproximação clara com a gente. Mas tudo deu para trás quando os conselheiros fizeram seu papel de barrar qualquer chance de negócio com um salário astronômico por cima. Ainda mais tendo passado no rival que ele jurou grandes amores e pode parecer até contraditório dizer isso, pois a lei da que se coloca acima de tudo lá dentro, por incrível que pareça, foi fundamental nessa tomada de decisão e por causa dessa desistência que o Ramon Souza, bem mais jovem e habilidoso, acabou vindo para o seu lugar. E o mesmo valor que o Verdão pagaria para tirá-lo da Arábia acabou pagando pelo paraguaio, que hoje é uma das esperanças do Abel nesse ataque. E vocês acham que o Roger Guedes, se fosse chegar aqui mesmo, conseguiria arrumar esse ataque? Será também que o problema do Palmeiras realmente é essa posição? Pois comente abaixo. As diversas reuniões que aconteceram de quinta para cá estão trazendo uma esperança enorme ao conselho do clube por essa reviravolta no caso Carlos Miguel. Agora, o Gagliotti está disposto a iniciar as ações que possam ajudar ao Verdão nessa remontagem de nego. E o próximo passo do ex-presidente é encontrar um novo meio-campista para assumir a vaga de criação do Verdão. E se hoje o clube tem uma deficiência crônica no assunto gol, muito se deve à ineficiência dos atuais meias. Por enquanto, as informações são poucas. Mas eu pergunto para vocês, quem poderia ser esse tal camisa 10? E se caso exista, de fato, um nome que agrade muito ao Gagliotti, esse se chama Evander, atual destaque do Cincinnati, que já chegou a ser uma opção do Palmeiras até há pouco tempo atrás. Mas tudo isso é tratado como uma pequena possibilidade. Além do mais, o interesse da Leila Gorel de trazer medalhões que fortaleçam a liderança no vestiário. E você, torcedor, tem algum jogador que gostaria de ver nesse meio de campo por aqui ainda? E que sente que se houver certas campanhas de contratação pelo momento em que o Palmeiras vive, é capaz de a diretoria atender tudo o que ela quer, minimizando os interesses do torcedor, que, segundo a mesma, só estão trazendo números negativos ao clube. Será mesmo? Será que nós entendemos bem disso, de fato? Falar agora daquele dinheiro esquecido, em contas bancárias, dá para consultar pelo site do Banco Central? O seguinte, o que não for sacado, vai reforçar agora. Números negativos ao clube, será mesmo? Será que nós entendemos bem disso de fato? E funcionou mesmo, torcedor? O seu protesto de não ir ao Allianz Parque ontem incomodou muito todos os planos do Palmeiras, que tinha o objetivo de ver nesse jogo um público maior. Mas a eliminação de quarta já previa o que iria acontecer ontem. E mesmo assim,
com esse lado negativo, a diretoria tinha a expectativa de ver uma forte presença de mais torcedores, por causa do Dia dos Pais, esses que estariam presentes, e toda manifestação nas redes sociais influenciou muito nisso. E na realidade a Leila se encontra hoje acuada, mas de uma forma ou de outra o baixo público no estádio incomodou muito a diretoria, que pode estar expressando seu ponto de vista referente aos protestos, mas internamente sabe-se que se não fizer o que a torcida quer, a tendência é disso piorar cada vez mais com um baixo número de torcedores, além de um público ínfimo. E que fiquem cientes que tudo que a gente fala aqui ou em outras redes sociais é supervisionado por pessoas de dentro da gestão, que sabem muito bem o que precisa ser feito para o time dar a volta por cima e vão ter de dar o start em algum momento. A vitória é mais que obrigatória contra o Ceará veio. Mas o péssimo futebol ainda é motivo de muita apreensão para a comissão técnica, e as cobranças feitas na madrugada de domingo ainda estão sendo muito repercutidas internamente. Enquanto a Leila quer descobrir quem foram os responsáveis lá dentro por essa pressão enorme, existe o medo do que pode vir em caso de eliminação na Libertadores. E os jogadores começaram a entender bem como funciona essa pressão no Palmeiras, que de uns tempos para cá não vinha recebendo esse tipo de cobrança fora dos gramados. E o Abel por outro lado busca acalmar os ânimos de todos. E seu objetivo único é o de preparar o time já para esse confronto de quarta-feira no Peru. E bora ver o que serão esses próximos jogos. E o importante gol do Vitor Roque foi ótimo para ele se livrar daquele peso que carregava em suas costas. E tomara que ele consiga ganhar uma confiança maior. E quero agradecer aqui aos 3 primeiros inscritos que acertaram em cheio o placar depois de tanto tempo tentando nesses últimos jogos. 2 deles inclusive são cearenses. Você está os vendo aí na telinha. E aproveitem com isso para deixar nos comentários o que vocês acharam do desempenho do Palmeiras no jogo de ontem. E também do público que não foi tão grande. Pergunto ainda se algum de vocês foi ao estádio. Ou será que viram da mesma forma pela telinha também, hein? O que acharam do time? Me respondam com toda certeza. Será que todos eles já absorveram a eliminação mais uma vez nas oitavas da Copa do Brasil? Ou será que ainda não?